Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Quinta-feira, 28 de abril de 2022. Hoje eu quero agradecer os comentários e também a sua audiência com os nossos podcasts. Para ser sincero, dá trabalho manter o Evangelho do dia, já há quase 3 anos sem interrupção, mas é pensando em você, caro ouvinte, nas mais variadas manifestações de carinho por esta missão que a gente continua. As minhas intenções, cada um de vocês, tenho certeza disso. Um abraço especial para Mari Martins de Campinas, a Andréia Josiane de Oliveira, o Fábio Rodrigues, o Márcio Rogério Riato Ribeiro. Deixe também seu comentário, diz lá para mim qual o nome da sua paróquia e a cidade que você nos escuta e rezemos uns pelos outros. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia. Amém. João capítulo 3, versículos de 31 a 36. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No mês de janeiro, meditamos João 3, de 22 a 30, que nos mostrava o último testemunho de João Batista a respeito de Jesus, uma resposta dada por ele aos seus discípulos, na qual reafirma que ele, João, não é o Messias, mas o seu precursor. Inclusive, se você procurar lá na playlist do nosso canal do YouTube Peregrinos do Rossio, você vai encontrar uma explicação que fizemos deste último testemunho de João Batista, lá no nosso estudo bíblico. Bom, naquela ocasião, João disse que aquela bela frase que resume o seu testemunho: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Esta frase é o programa de vida de todos aqueles que querem seguir Jesus. Os versículos do Evangelho de hoje são novamente um comentário do evangelista para ajudar as comunidades a compreenderem melhor a extensão das coisas que Jesus fez e ensinou. Aqui temos outra indicação desses 3 tópicos, aquelas 3 linhas sobre os quais falamos anteriormente. Ao longo do Evangelho de João, aparece muitas vezes o conflito entre Jesus e os judeus, que contestam as palavras de Jesus. Ele fala a partir do que ouve do Pai. Ele é a transparência total. Seus adversários não se abrindo a Deus e por se apegarem às próprias ideias aqui na terra, não conseguem compreender o sentido profundo das coisas que Jesus vive, faz, diz. Em última análise, este é o mal-entendido que leva à condenação de Jesus. O Evangelho de João usa muitas imagens e símbolos para dizer da ação do Espírito, como na criação. Assim o Espírito desce sobre Jesus como a pomba no céu. É o início da nova criação. Jesus repete a palavra de Deus e nos comunica o Espírito sem medida. Suas palavras são Espírito e vida. Quando Jesus está prestes a deixar esta terra, ele diz que enviará outro Consolador, outro Defensor, para ficar conosco.
Através da sua paixão, morte e ressurreição, Jesus ganha o dom do Espírito para nós. Pelo batismo, todos recebemos este mesmo Espírito de Jesus. Quando ele aparece aos apóstolos, ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito é como a água que brota nas pessoas que creem em Jesus. O primeiro efeito da ação do Espírito em nós é a reconciliação. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem não perdoardes, eles não serão perdoados. O Espírito nos é dado para lembrar e compreender o pleno significado das palavras de Jesus. Animados pelo Espírito dele, podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Aqui se cumpre a liberdade do Espírito de que fala São Paulo. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Reafirma também a identidade entre o Pai e Jesus. O Pai ama seu Filho e coloca tudo em suas mãos. São Paulo dirá que a plenitude da divindade habita em Jesus. Colossenses capítulo 1. Por isso, quem aceita Jesus e crê em Jesus tem a vida eterna, pois Deus é vida. Quem não aceita crer no próprio Jesus, coloca-se do lado de fora. São Pedro Chanel. Lembramos hoje a vida do grande missionário São Pedro. Nascido em Kuwait, em 1803, de uma família do campo, Pedro se fez sacerdote na diocese de Turim. Desde o seminário, Pedro se encantava com a leitura sobre as missões. Respondendo ao apelo de Deus, entrou para a Sociedade de Maria e foi evangelizar as regiões e ilhas da Oceania, Atlântico e Pacífico. Em 1837, partiu em companhia de um confrade leigo para Futuna, uma pequena ilha no Oceano Pacífico, no arquipélago de Tonga. Chegou a conseguir a simpatia dos mais jovens pela sua doutrina, pela sua presença pessoal. Por outro lado, levantou a hostilidade dos mais velhos, ciosos de suas tradições e costumes, ameaçados pelo sacerdote branco. Nessa ilha, a guerra estava tomando conta do povo, que estava dividido por duas tribos. Avisado pelos amigos do risco que corria e para que deixasse a ilha, São Pedro ignorou o aviso e decidiu permanecer e continuar a pregação. Foi morto a golpes de tacape no dia 28 de abril de 1841. Seu sacrifício não foi em vão. A semente de sua pregação germinou e todos os habitantes acolheram o cristianismo. São Pedro Maria Chanel foi declarado padroeiro da Oceania em 1954. Ó Deus de admirável providência, que no mártir São Pedro Maria Chanel destes ao vosso povo pastor corajoso e forte, concedei-nos pela sua intercessão ajuda nas tribulações e firmeza na constância da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dessa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você, muita luz para o seu dia.